Olá pessoal, meu nome é Renata Rodrigues, sou aluna do curso de pós-graduação de Ciências Naturais do campus de Itabaiana e hoje vou apresentar um webinário que foi solicitado pela disciplina de referenciais teóricos e metodológicos para pesquisa e ensino de ciências e saúde, que é ministrada pelo professor Dr. Renato Santos Araújo. O tema desse webinário será triangulação de métodos. Bom, antes de adentrar de fato no tema, eu irei fazer uma breve retrospectiva histórica de como a triangulação ela começou a ser utilizada na área de ciências sociais e ciências humanas. Na verdade, o termo triangulação, ele advém das ciências militares e ele era usado para quando os militares estavam navegando e para fixar uma localização, né? E aí, ao longo dos anos, ele foi trazido para a área de ciências sociais, né? Foi utilizado inicialmente na área de psicologia por Campbell e Fiske, né? E eles descreviam a triangulação como uma prática que tinha como finalidade testar empiricamente os resultados obtidos utilizando diferentes técnicas quantitativas. E aí, depois, outros pesquisadores começaram a utilizar também o termo em um sentido menos literal e deram a esse termo um sentido mais amplo. E aí Denzin, que é um autor que vai estudar muito esse tema, ele vai dizer que uma hipótese testada com recursos de diferentes métodos poderia ser considerada mais válida do que uma hipótese testada unicamente com o uso de um único método. Então, a partir daí, a triangulação ela já começa a ser utilizada para designar uma prática, seja em uma pesquisa, em uma investigação, utilizando diferentes métodos. Então, na área de ciências sociais, a triangulação ela descreve a combinação de diferentes perspectivas metodológicas e diversos materiais empíricos. Além disso, a triangulação também permite que haja a participação de vários investigadores num só estudo e que essa participação deve ser vista como uma estratégia para acrescentar rigor, amplitude, complexidade, riqueza e profundidade a qualquer investigação. Bom, a triangulação tem como objetivo combinar métodos e fontes de coleta de dados tanto qualitativos quanto quantitativos, como, por exemplo, entrevistas, questionários, observação e notas de campo, bem como documentos. Além disso, ela também permite combinar diferentes métodos de análise dos dados, análise de conteúdo, análise de discurso, métodos e técnicas estatísticas descritivas ou inferenciais. Então, a triangulação ela serve para designar o fato de um pesquisador utilizar mais de uma metodologia na sua pesquisa. E mais, a triangulação não só permite que o pesquisador utilize mais de um método no momento da coleta de dados, mas permite também que o pesquisador utilize mais de um método no momento da análise dos dados. A triangulação ela não só permite utilizar diferentes métodos para se obter mais informações detalhadas sobre um determinado fenômeno ou objeto de estudo,
mas ela também representa uma possibilidade de combinar vários métodos qualitativos entre si e de articular métodos quantitativos e qualitativos. Além disso, a triangulação ela representa o conceito que acabou com os argumentos dos defensores do monométodo ou método único, né? Os defensores do monométodo acreditavam que só era preciso um método para realizar uma pesquisa, e a triangulação ela rompe com essa ideia, né? O conceito de triangulação é totalmente o oposto disso. Então, denominam-se monométodos quando a aplicação exclusiva de técnicas de pesquisa quantitativa ou qualitativa em um estudo. Uma vez que o estudo combina técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa em qualquer grau ou parcial de métodos mistos. Denzin, ele vai dar categorias à triangulação, ou seja, ele vai dizer que há 4 categorias de triangulação. Ele vai dizer que há a categoria de triangulação de dados, a triangulação de investigadores, a triangulação teórica e a triangulação de métodos. A triangulação de dados, ela significa que o pesquisador ele pode coletar dados em diferentes períodos e de diferentes fontes, de modo que ele venha a obter uma descrição mais rica e detalhada daquele fenômeno que ele se propõe a estudar. Na triangulação de investigadores, ela permite o uso de pesquisadores de diversos para estudar a mesma questão ou o mesmo problema, né? Acredita-se que com a triangulação de investigadores poderá se obter várias reflexões sobre o problema que está sendo estudado na pesquisa. Por quê? Esse tipo de triangulação pressupõe que cada investigador ele tem a sua própria reflexão, ele tem a sua forma única de olhar para um determinado fenômeno. E com isso ele obtém uma reflexão muito particular dele. Então essa triangulação ela vai defender que utilizando vários pesquisadores, eles vão ter essa reflexão e ao final esses pesquisadores podem se reunir para debater os diferentes pontos de vista que eles obtiveram, o que eles perceberam daquela questão. Então, acredita-se também que com isso, possíveis lacunas que poderiam existir, né, utilizando outros meios de triangulação, são evitados com isso. E a triangulação teórica, ela também, de forma semelhante, mas não idêntica, ela também se refere à possibilidade do investigador recorrer a múltiplas teorias para interpretar um mesmo conjunto de dados. E para isso, esse tipo de triangulação, ele visa utilizar pesquisadores com diferentes bagagens teóricas e de diferentes áreas do conhecimento para analisar o mesmo problema. A diferença entre a triangulação teórica e a triangulação de investigadores vai ser basicamente que a triangulação teórica, ela pode dispor de diferentes investigadores com diferentes bagagens teóricas, né? No entanto, esses pesquisadores vão ser de áreas diferentes, áreas distintas do conhecimento. E a triangulação de investigadores vai dispor de investigadores, pesquisadores da mesma área. E a triangulação de método, que é a que irei me aprofundar, ela tem como finalidade utilizar múltiplos métodos, né, para obter um resultado mais detalhado de um determinado fenômeno, né? E ela deve ser aplicada em todos os níveis da pesquisa, desde o projeto até a interpretação dos dados. Então, com isso, a triangulação de métodos, ela se refere-se ao uso de múltiplos métodos para obter os dados mais completos e detalhados sobre o fenômeno.
e esse tipo de triangulação é mais estudada e aplicada. Além disso, esse tipo de triangulação auxilia na compreensão dos diferentes aspectos de uma realidade e evita as lacunas de uma metodologia única. Tesin, ele vai distinguir dois subtipos de triangulação de métodos. Ele vai dizer que há a triangulação intramétodo e há a triangulação intermétodo. Na triangulação intramétodo, ela envolve a utilização do mesmo método em diferentes ocasiões, né? Ou seja, digamos que o pesquisador ele quer estudar o mesmo fenômeno, mas que ocorre em diferentes regiões ou em diferentes climas. Então, aí ele pode utilizar a triangulação intramétodo. Na triangulação intermétodo, ela usa diferentes métodos para o mesmo objeto de estudo. É interessante salientar que, para realizar a triangulação intermétodo, o pesquisador ele deve saber quais são as formas de combinação que ele irá fazer, porque os métodos qualitativos e os quantitativos eles podem combinar-se de diferentes formas numa mesma investigação. Então é preciso que o pesquisador ele tenha essa já em mente ou um planejado de que forma ele vai combinar esses métodos. Triangulação, continuando com a triangulação de método entre métodos, né? Esse tipo de triangulação, ele às vezes é criticado porque, além do pesquisador ele precisar de uma preparação para utilizar, né? Já que ele vai utilizar diferentes métodos, ele precisa conhecer cada método que ele vai usar e precisa saber como ele vai combinar esses métodos. Além disso, encontrar literatura sobre esse tipo de triangulação metodológica não é tão fácil. Por quê? Porque há vários conceitos para designar a triangulação metodológica. Por exemplo, você pode encontrar como pesquisa multimétodo, pesquisa combinada, métodos híbridos, né, métodos mistos. Então, tem esse ponto também que é muito importante que se leve em consideração. A triangulação entre métodos deve ser aplicada em todos os níveis, como eu já havia citado, deve ser considerada desde o momento do projeto até o momento de coleta de dados e até o momento de análise de dados. E aí é um exemplo de combinação de métodos qualitativos e quantitativos, né? Por exemplo, na primeira combinação, o pesquisador utiliza as metodologias quantitativas e qualitativas ao mesmo tempo e analisa os dados de forma complementar. Ou seja, no primeiro caso, o pesquisador ele utiliza a metodologia quantitativa e qualitativa de forma complementar. No segundo caso, no 2, né, o investigador ele vai utilizar um método e depois o outro. E aí ele separa em fases, né? Ele vai, por exemplo, no 2.1, ele vai utilizar primeiro o método qualitativo, que é para a exploração do fenômeno que ele quer estudar. Depois, ele vai utilizar um método quantitativo, o questionário, e depois vai, para analisar esses dados, ele vai utilizar o método qualitativo, que é para fazer o aprofundamento e o controle desses dados. No 2.2, né, o pesquisador ele vai iniciar com o método quantitativo e vai recorrer posteriormente ao aprofundamento desses dados através de um método qualitativo e utiliza uma intervenção de experimento para testar os resultados. Então, vocês vejam, no 2.2 ele utiliza primeiro um questionário, técnica quantitativa, depois um estudo de campo, uma técnica qualitativa e depois ele faz uma experimentação, ou seja, ele vai analisar e testar esses resultados, uma técnica
quantitativa. Mas é necessário, antes de escolher uma triangulação, fazer as seguintes perguntas: o que combinar, como combinar e qual momento combinar, né? O que combinar? O pesquisador ele deve se perguntar o que combinar porque ele deve definir se serão combinados dados qualitativos, por exemplo, áudio mais texto, com registros estatísticos ou vice-versa. Como combinar? O pesquisador ele vai ter que escolher a forma que os dados serão gerados, se vai ser com técnicas quantitativas ou qualitativas. E qual o momento a combinar, né? O momento de combinar refere-se à coleta de dado ou análise. Se ele vai utilizar um método quantitativo na coleta ou na análise, ou se ele vai utilizar o qualitativo na coleta de dados ou na análise ou vice-versa. Então, essas variantes, elas são extremamente necessárias porque elas vão ajudar o pesquisador a traçar que tipo de triangulação ou os modos de fazer a triangulação, né? Então, Flick ele ainda vai dizer que há diferentes níveis de triangulação, né? A triangulação ela pode centrar-se num caso ou num conjunto de dados. E aí ele vai dizer que na triangulação centrada num caso, o mesmo grupo de indivíduos preenche, por exemplo, um questionário e responde a uma entrevista, né? E aí essas respostas serão comparadas na análise, tendo a amostragem dos dois passos, quantitativa e qualitativa. Na triangulação centrada num conjunto de dados, vamos supor que existe um grupo de indivíduos que preenche um questionário e responde às entrevistas. A análise desses dois métodos vai ocorrer através de frequência, digamos assim, e da distribuição da amostra, no caso do questionário. E no caso da entrevista, vai ocorrer uma criação da tipologia, né? E aí, por fim, vai juntar esses dois dados e depois esses dados vão compor uma espécie de distribuição de respostas. E aí é um exemplo que eu trouxe, né, de técnicas de coleta de dados que podem ser cruzadas na triangulação. Nós vemos as entrevistas, né, a observação, o questionário e os documentos. Em um mesmo trabalho, caso o pesquisador ele ache viável e dependendo do objetivo e do objeto de estudo dele, ele pode utilizar tanto a análise documental quanto a observação ou vice-versa. Ou ele pode também ministrar um questionário, né? Aplicar um questionário em uma amostra, em um determinado grupo de pessoas e fazer a observação também. Tudo depende do objeto de estudo e dos objetivos. E aí eu trouxe um exemplo. Digamos que eu queira estudar, né, pesquisar sobre a eficácia de um determinado líder em uma empresa. Se eu quero saber como está sendo o desempenho dele frente àquela empresa. E aí, meu objeto de estudo pode ser analisado, investigado através de uma entrevista com o líder, por exemplo, de uma observação, observando seu comportamento e avaliando os registros de desempenho. Então, veja só, para obter os resultados que eu almejo, eu posso conjugar tanto entrevistas quanto observação e uma análise documental. Foi o que eu acabei justamente de citar agora. E aí, um autor, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai dizer que a sociedade em que vivemos, esse mundo moderno, ele é complexo.
E sendo complexo, ele exige uma complexidade de metodologias que sejam capazes de considerar os olhares e prismas sobre o mesmo objeto. Ou seja, nesse caso, a triangulação possibilita isso. E aí eu trago também outro exemplo, que é, no caso, uma dissertação de um aluno da USP, né, que tem como tema as práticas de uso de plantas medicinais e fitoterápicos por trabalhadores de saúde na atenção básica. Como objetivo geral, esse pesquisador ele visa analisar as práticas dos trabalhadores de saúde relacionadas às políticas e programas que oferecem plantas medicinais e fitoterápicos no SUS. Como objetivo específico, ele visa analisar os sentidos e significados do uso de plantas medicinais e fitoterápicos por usuários na perspectiva dos trabalhadores de uma equipe de saúde de um distrito de saúde. E depois também analisar o conhecimento acerca do uso de plantas medicinais e fitoterápicos e de políticas e programas específicos dos trabalhadores de uma equipe de saúde e um distrito de saúde. E aí ele divide a pesquisa dele em etapas, como a gente pode ver, etapas da pesquisa. Aí ele vai falar o seguinte: houve a triangulação na coleta dos dados. Então, vocês vejam que ele especificou que houve, no caso, uma triangulação, e essa triangulação ocorreu no momento da coleta dos dados. E aí ele diz que, uma vez que o objetivo da utilização dessa técnica é abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo, esse foi o motivo que fez com que ele escolhesse a triangulação. Ele achou que a triangulação possibilita maior descrição sobre o fenômeno de estudo e isso vai ocasionar uma compreensão melhor, que é o que eu já havia citado anteriormente. Além disso, isso é justificado pelo seguinte: pelo princípio de que é impossível conceber a existência de um fenômeno social sem as raízes históricas, sem significados culturais e vinculações estreitas e essenciais com a macro-realidade social. E aí ele vai dizer o seguinte, que a coleta de dados ela se procedeu em duas etapas. Na primeira etapa, houve de obter informações que pudessem situar o pesquisador no contexto no qual o trabalho está inserido, no qual o trabalhador está inserido, né? Entender como as práticas de fitoterapia e uso de plantas medicinais estão instituídas na rede para que, posteriormente, ao ouvir o trabalhador, se pudesse entender suas práticas. Esta etapa envolveu análise documental. Documentos específicos sobre a fitoterapia e instrumentos de gestão. Vejam só, o pesquisador fez aí uma análise, optou por fazer uma análise documental nesse momento da coleta de dados. Por quê? Ele acreditou que com a análise documental, as informações obtidas através desta análise poderia situar ele no contexto no qual estava localizado o objeto e o fenômeno de estudo que ele estava investigando. E a segunda etapa foi constituída de um estudo de caso, no qual se procurou entender como aparece o uso de plantas medicinais e fitoterápicos nas práticas dos trabalhadores da rede, tendo em vista todo o contexto resgatado. Então, a segunda técnica, né, no segundo momento de coleta de dados, ele escolhe o estudo de caso, né? E ele explica o porquê escolheu. Então, justamente esse pesquisador, de fato, utilizou uma triangulação de dados, né? Ele utilizou de forma
complementar tanto a análise documental quanto o estudo de caso. No caso da análise de dados, né, também é possível mencionar a combinação de métodos, quando se transformam dados qualitativos em quantitativos e dados quantitativos em qualitativos, apesar dessa última transformação ser mais difícil. Então, a triangulação também pode ser utilizada na análise de dados. Então, os dados dos questionários quase não permitem a revelação do contexto de cada resposta, o que só pode ser conseguido pela utilização explícita de métodos adicionais, como entrevistas complementares a uma parte da amostra. A análise de conteúdo constitui uma das formas de transformação de dados qualitativos, obtidos, por exemplo, por entrevista, em dados quantitativos analisados em termos de frequência. Ou seja, essa é a explicação utilizada por Flick para dizer o porquê que dados quantitativos são difíceis de serem convertidos, transformados em qualitativos. Mas, nesse caso, a triangulação de dados ela também pode ser utilizada. E as limitações da triangulação de dados existem, né? Apesar de ser uma técnica muito interessante, dependendo do objeto de estudo, ela também possui algumas deficiências. Por exemplo, a replicação é dificultada, né, especialmente por terem suas concepções essenciais atreladas à visão de mundo do pesquisador. No caso da triangulação dos investigadores, né, do investigador, ela é de difícil replicação, de fato, porque tem muita reflexão, tem muito da visão de mundo do pesquisador inserido na pesquisa, inserido no método de coleta de dados, inserido na forma que o pesquisador ele vê aquele fenômeno, né? E logo são diferentes investigadores que podem ser contemplados com a pesquisa, no caso, podem contemplar a pesquisa, então é de difícil replicação nesse caso. Outros autores alertam que pode ser enganador o recurso a múltiplas fontes de informação como forma de ultrapassar os erros, pois se houver erros em cada um dos métodos, procede-se a sua duplicação. De fato, alguns pesquisadores dizem que um problema da triangulação é que acredita-se que por utilizar, né, diferentes metodologias para investigar um determinado fenômeno, vai acabar com as lacunas, né? Vai impossibilitar que hajam lacunas, ou seja, questões não resolvidas daquele estudo. Mas isso não é verdade, porque se houver um erro em uma metodologia e se houver o erro em cada uma das metodologias que estão sendo utilizadas no estudo, vai ocorrer a duplicação desse erro. Então, esse é um ponto negativo da triangulação, né? Além disso, não são os métodos que permitem o encontro da verdade, mas sim os processos de interpretação. Então, alguns autores dizem que de nada adianta se eu tiver à minha disposição vários métodos, né, vários dados coletados de formas diferentes, se eu não souber interpretar aqueles dados. Além disso, a combinação de métodos depende de uma reestruturação dos currículos de graduação e pós-graduação. Essa é outra questão, né? Alguns pesquisadores dizem que, geralmente, no ensino superior, os pesquisadores eles são ensinados ou sobre o método quantitativo e qualitativo de forma geralmente separada, né? E quando trabalham os dois de forma conjunta, a explicação é muito pouca, é muito escassa, né? E aí ele faz essa crítica, ele diz que para que os pesquisadores futuros saibam utilizar melhor a triangulação, é necessário uma reestruturação de currículos
que visem trabalhar mais sobre esse tema, sobre a triangulação e suas possibilidades. E a credibilidade, bom, quanto esta, né, a triangulação é interessante, tem certa credibilidade, sim, pois tenta superar parcialmente as deficiências que decorrem de uma investigação ou de um método, né? Vocês vejam, parcialmente, isso não significa que ela sana com todas as dúvidas que o pesquisador tem. Além disso, para alguns pesquisadores, esta técnica conduz a um retrato mais consistente e mais objetivo da realidade. É justamente aquele argumento dos defensores da triangulação, que afirmam que, por utilizar métodos distintos, a triangulação ela leva o pesquisador para um contexto mais próximo daquele fenômeno que ele está estudando e possibilita esse pesquisador ter dados mais detalhados e mais verídicos daquele fenômeno. Além disso, ela contribui para a validade e confiabilidade, compondo um quadro mais fiel do fenômeno por meio da convergência, ou seja, por meio da utilização conjunta de métodos quantitativos e qualitativos. Em síntese, a triangulação é um conceito importado, né? A gente sabe que não surgiu na área de pesquisas de ciências sociais ou humanas, mas foi principalmente apropriado pelo pesquisador Denzi, né, que utiliza e amplia a triangulação, considerando 4 tipos diferentes de triangulação: a triangulação de dados, a triangulação do investigador, a triangulação teórica e a triangulação metodológica, né? Além disso, para entender e para utilizar de fato, nós sabemos, né, depois do que foi exposto, que é preciso ter uma boa base teórica sobre o tema. É preciso ler muito sobre o tema para, de fato, selecionar qual triangulação mais se adapta ou é melhor para os meus objetivos, alcançar meus objetivos da pesquisa. E é isso. Como referência, eu utilizei o livro base desse webinário, foi um livro de Flick, né? Métodos qualitativos na investigação científica. Utilizei também 2 artigos complementares de Abdala, a estratégia de triangulação, objetivos, possibilidades, limitações e proximidades com o pragmatismo. E também o artigo de Duarte, a possibilidade da investigação a 3, reflexões sobre a triangulação metodológica. Obrigada, é isso e obrigada.